É impossível passar no Teatro Oficina e não ficar marcado. E é bom da história, né? Então a gente tem, quem passa no Oficina fica com a história, o Oficina é uma história, é uma referência, é importante, é fundamental. O Zé Celso como isso se reflete de várias formas, até negando, sabe? Até dizendo, não, isso não, porque isso aqui dá muito Oficina, isso aqui é muito Zé Celso. Não, mesmo negando, ele está presente. É uma história que não dá, foram 9 anos. E lá nós fizemos uma coisa muito forte, que foi os Sertões. Então, como ela se reflete em detalhes, sabe? Essa história se reflete em detalhes do dia a dia, nas relações, em escolhas estéticas. Depois do Teatro Oficina eu tenho uma relação com o público muito diferente do que era antes. Eu sou muito mais apaixonado pelo público. Eu entendo o público muito melhor do que antes. Veio tudo junto, assim, quando em 2010 eu achei que tinha que fazer essa peça, eu achei tão parecido com o que eu tinha vivido já no Brasil, né, no sertão, o calor, o mar, e aí eu disse, seria bom fazer no sertão essa história, viver no sertão e no litoral do Ceará, porque, e com o Tchekov, com o russo, não com um lugar que seria mais esperado, um autor brasileiro daqui do Nordeste, não, atritar, onde criar um atrito pelas semelhanças, né, pelas parecências e pelas diferenças, a gente ir vendo como dava isso. Isso é a ideia lá de 2010, depois eu coloquei na roda, depois Camila topou, vi junto, porque eu não... tem a ideia, mas assim, mesmo para dar o primeiro passo em teatro, é preciso estar acompanhado. Eu não consigo fazer só, sem um acompanhamento que seja. O Idiota Perfeito, porque Luá disse, quero fazer. O Duelo, porque Camila disse, quero fazer. Depois do primeiro, que é ela, depois os outros, você tem que sacar assim, se vem e dizer assim, é aventura. E não pode chamar, tem que chamar aventureiro, não pode chamar... eu ia dizer, não pode chamar cabaço, mas é bom que seja um cabaço com espírito aventureiro. Então, mas assim, tem aqui um monte que já passaram, então assim, já passaram por várias aventuras parecidas. E aí depois vem e tem a escolha das cidades. As escolhas das cidades, de todas as cidades do interior do Ceará, de todos os municípios, deveriam ser quase todos pequenos, provincianos, quente, e a gente seria os desterrados, a gente mais os outros do que eu, seriam todos os desterrados, os exilados. Então, são os personagens todos, com exceção de um deles, que é um armênio, todos os outros são russos que estão morando no Cáucaso, numa cidadezinha muito pequena. E nessa história tem um casal que é amancebado, né? Ela separa do marido dela em Petersburgo e sai com um cara, que é a Nadezhda, sai com Laevski, que vão viver lá. Eles são vistos como marginais naquele lugar, porque eles não são casados. E nessa história inteira, na relação entre esses personagens, tem esse drama que parece um drama super folhetinesco, né? Assim, estão separados, como as pessoas veem. Tem os outros personagens também, tem o cientista, tem o diácono da cidade, tem o chefe de polícia, deixa eu olhar, tem a Mária, que é uma mulher que é uma representante da sociedade, do lugar, ela é bem casada, ela tem filhos, é o oposto da Nadezhda, tem o médico, que é um homem muito generoso, e isso tudo, assim, nesse momento, a história começa quando o casal está em crise. O cara já não aguenta mais viver com aquela mulher e ele quer voltar, mas ele não aguenta viver com ela, mas sobretudo ele não aguenta mais estar naquele lugar provinciano, ele quer voltar para uma cidade grande. Nesses conflitos todos tem o conflito entre o cientista que é um naturalista, que é o Pascoal da Conceição, é um determinista social, ele acredita que os homens fracos devem ser exterminados. Não, acredita na força da natureza e na seleção natural. Essa é a defesa que ele está fazendo do personagem. E aperfeiçoamento do objetivo da vida. E ele acredita que esse outro personagem, que é o meu, que está querendo se separar da mulher e que não trabalha direito, tudo que ele quer voltar para a cidade, deve ser exterminado.
Não, teve oficinas nesse tempo e teve ensaios abertos no interior. É? O Diogo Costa é figurinista, é do Ceará, daqui, nasceu em Iguatu e mora em São Paulo. Então agora tem pessoas que vão. O Léo Porto Carreiro, que vai continuar com a gente fazendo a montagem, está fazendo. Ele está fazendo a arquibancada da plateia, uma plateia sentada, na Serra da Capivara, aqui não, porque vão sentar no Alexandre Alencar. Mas e ele depois vai acompanhar a gente na montagem. As outras pessoas entraram no processo mais como inspiração e como um tempo de estudo, que aí eles fizeram oficina. Eu não dei oficina, não estive, mas todo o elenco deu oficinas, ou de música, ou de dança. Eu adoro Lavras, eu aniversariei lá, adorei, mas foi, no fim das contas, bem estressante para mim. Eu ficava trancado no quarto 8 horas, quando eu saí, imediatamente tinha alguém solicitando alguma coisa que tinha sido da minha infância, que soube que eu dava lá, que tinha me dado, apareceu professores que eu nunca tive. E aí eu tive que admitir que eu fui aluno e tal, porque tinha muita solicitação. Mas foi... Eu gostei demais de ter todos eles lá. Eu gostei demais de ter todo mundo na minha casa. Mas eu não estava tão confortável, tão tranquilo não. Não foi tão tranquilo para mim. Mas eles... Mas nós adoramos. Nós adoramos. Olha, em relação a Nadejda, eu acho que tinha eu, atriz, querendo me misturar, absolutamente me interessando pela cultura sertaneja, mas eu não sei dizer até que ponto a Nadejda realmente está impregnada disso. Eu acho que ela está mais com a natureza, e eu acho que ela tem esse aspecto, como ela resolve o tédio, como ela resolve o tempo, o ócio, é através dos banhos de mar, através da sensação com o vento. Isso, dos amantes, dos homens, eu ia dizer que isso espelhava a minha relação. Não, agora não vai dar, né? Não, sei lá. Eu debateu. Bom, tinha o momento da gente estar concentrado no espaço de criação, que em cada cidade a gente tinha uma sala, um espaço que a gente se isolava um pouco, se fechava ali, a gente precisava se voltar para o texto, se voltar para a nossa pesquisa, mas tinha um momento esse tempo, também tinha um momento das oficinas, que em Aneiroz eu dividi com a Carol trabalho com jovens, com alunos de até no máximo 15, 16 anos, então tinha essa rotina, né, de acordar e de preparar a aula e oferecer a oficina e depois ir para o ensaio. E ali foi aí que eu me animei a fazer a oficina, porque a Camila ia para a oficina, eu estava tão animada, ela e a Carol, ai que demais, adorei, falei, bom, vou fazer também. Não sei se de influenciar o nosso trabalho, porque tudo está impregnado, eu comecei falando exatamente isso, mas acho que a fala da Mineia em Iracema foi, pelo menos me tocou profundamente, não até menos pelo que ela estava dizendo, porque eu não sei se eu compreendi tudo que ela estava dizendo, mas havia ali, a sensação que eu tive assim, depois do espetáculo, ela ficou em estado de fúria, em estado de uma expressão. Ela trabalhou com a gente, fez assistência de produção, e nosso primeiro ensaio aberto ao público lá em Iracema, ela estava na plateia e no final teve uma discussão, porque a gente sempre puxava discussões que tinha a ver com questões culturais na cidade, a gente mexia com tudo. E ela entrou na roda uma hora e fez um discurso sobre a política cultural de lá, de um jeito muito tomada. Não, e que inclusive conseguiu fazer o seguinte, porque o prefeito lá, que assumiu essa gestão, né, ele tinha, nessa coisa de contenção de verbas, tal, que vai cortando tudo, ele tinha cortado uma verba lá, num lugar que era um centro de arte cultural. E o prefeito, nesse momento, depois desse discurso que abriu, primeiro que abriu com a Camila dizendo, está aberto para todo mundo falar o que quiser, tudo mais. Você falou com uma palavra assim que, a menina falou, então eu vou falar. E começou a falar, misturado com a peça, já influenciado pela coisa da peça. E o prefeito, no mesmo momento, disse, olha, eu como assumi como prefeito,
eu fiz esse tipo de coisa que qualquer prefeito normalmente faz, fica fazendo os cortes, mas eu nem sabia da importância, da necessidade disso. Eu retiro aqui o corte, agora aqui mesmo, e vamos estudar para reativar o centro. Não, eles se comprometeram, mas sem dúvida a gente sabe, quando essas coisas são focadas, externadas, principalmente na mídia impressa, isso cria um corpo, enfim, não deveria ser só esse, mas a gente quer que isso aconteça. Então a gente está aqui, né, essa conversa aqui ela não é nem um pouco ingênua. Queremos divulgar o nosso espetáculo, queremos falar da nossa experiência, vocês estão querendo, né, fazer matérias para o jornal de vocês, e eu acho que é interessante para nós que a gente não fique só falando da gente, da nossa peça. A gente quer falar do que essa peça pode, essa experiência pode frutificar, pode fortalecer, como é o caso, né? Em Lavras da Mangabeira, o prefeito se comprometeu a criar um teatro. Isso é muito... Um centro cultural. Centro cultural, não é uma coisa específica de teatro. Lá não tem teatro. Lá não tem. Nenhuma dessas cidades tem. Lá não tem. Eu acho que é legal repetir isso. Em Iracema, um grupo, onde foi o do Fred? Ah, não, isso não. O Fred deu aula em Lavras. Em Lavras também, só fazer esse apontamento. Só fazer um apontamento das coisas. Você vai falar, Fred. Eu só estou fazendo um apontamento das realizações, do que está semeado. Não sei se vai crescer, mas eu acho que isso é importante falar. Um grupo de teatro, um grupo de jovens que se apaixonaram, que foram afetados por esse rapaz danado, criaram um grupo de teatro chamado Adoniran. Eu acho isso precisa ser dito. Em Iracema. Em Iracema, o compromisso do José Juarez, que é o prefeito de lá, é de reativar o centro cultural, ao invés de colocar lá umas secretarias que iriam ser colocadas. No dia 2 de agosto é a estreia no Teatro José de Alencar da peça O Duelo. Espero ver vocês. Acessem o nosso blog, que é Blog oduelo.wordpress